Mais um vídeo de espanhol e dessa vez uma dica super importante para o Enem. Fica até o final e se gostar do vídeo já sabe, dê o like e inscreva-se no canal. Beleza, nós vamos falar hoje sobre los héteros. O que significa as palavrinhas heterossemânticas, heterogenéricas e heterotônicas? Vou repetir. Heterosemântico, heterogenérico e heterotônico. Para você que estuda para o Enem, você não pode responder a prova antes de assistir algum vídeo que fale sobre esse assunto. É imprescindível que você tenha conhecimento desse conteúdo antes de fazer a prova do Enem. Heterossemânticos, heterogenéricos e heterotônicos. Talvez esse assunto seja o assunto mais relevante que você precisa aprender para se sair bem na prova do Enem. Por que é importante saber sobre esse assunto? Quando você pega um texto para você interpretar, geralmente vão haver palavras ali heterogenéricas, heterossemânticas e heterotônicas. E eu vou explicar hoje para vocês o que significa, porque se você não tiver o conhecimento desses vocabulários, você pode interpretar o texto de forma errada. Primeiro, hétero. Essa palavra deriva do grego e significa diferente, divergente, ok? Então, se nós sabemos agora que hétero significa diferente, o que nós precisamos saber é o que significa semântico, genérico e tônico, já que nós estamos falando de heterosemântico, heterogenérico e heterotônico. Nós vamos começar então falando sobre os heterossemânticos. Heterosemântico, também conhecido como falso amigo ou falso cognato. É o que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra, totalmente diferente. Cuidado com esses falsos amigos aí. Quando a gente fala heterossemântico, semântico significa significado e hétero significa diferente. Então, quando você junta as duas palavras, fica significado diferente. Quando você pega um vocabulário em espanhol e traduz para o português, embora ele tenha uma forma de escrita e forma de pronúncia igual ou parecida ao português, ele vai ter o significado diferente. Aí vai alguns exemplos de palavras heterossemânticas. Acordar-se, acordar, que na verdade significa lembrar-se, se lembrar. Apelido, sobrenome. Borracha, essa daqui todo mundo conhece, né? Mulher embriagada, borracha. Cachorro. Certo dia eu cheguei lá num local e aí tinha uns filhotes de gato, né? E aí o cara falou assim, ó, que cachorro de gato bonito. Aí eu olhei pra ele assim, cachorro de gato, meu Deus, o que aconteceu? Cachorro de gato? Cachorro? Esses animais estão loucos. Cena significa jantar. Não é a cena lá da novela que você assiste ou do filme que você viu. Não. Isso é escena. Escena. Beleza? Cena é jantar. Mais exemplos. Escova. Uma escova, na verdade, é vassoura. Uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem muito. Padre. Ok, professor. Se padre é pai, como é que é padre em espanhol? Beleza, então olha, uma palavra heterossemântica. Padre. Em português se escreve exatamente igual, padre, aquele pregador da igreja católica e tal. E padre, em espanhol, é cura. Cura. C-U-R-A. Cura. Outra palavrinha, exquisita. Exquisita. É uma palavra que se usa muito aqui na América Latina, por exemplo, para você dizer que algo está saboroso, está delicioso, que está refinado, né? Aí você fala exquisito, está exquisito. O espanhol da Espanha mesmo, eles costumam falar que está rico. Uau, que rico está o pan. Que rico, está riquíssimo, riquíssimo. Riquíssimo. Latir. Não é o cachorro que fica lá latindo a noite toda. Uau, uau, uau. Não. Latir é quando o seu coração bate. Mi coração late por ti. Isso significa o verbo latir. Pelado. Pelado. Uma pessoa pelada. Um homem pelado. Um homem pelado é um homem calvo. Pipa. Pipa. Tá pipa aqui agora, a tua nem tem cerol, a minha tem cerol.
vou torar a tua pipa. Não, em espanhol, pipa na verdade é cachimbo. Cachimbo. E para finalizar com as palavras heterossemânticas, salada não é aquele prato lá, sabe, com alface, tomate, pepino e etc. A comida está salgada, por exemplo. La comida está salada. La comida está muito salada. Isso é o que significa a palavra salada. Tudo bem. Certo dia eu estava trabalhando em um restaurante. Dia normal e tranquilo como todos os outros. E aí chegou um homem dessa altura, assim, musculoso, forte, bonito, cara, muito bonito. Fala, buenos dias, dime, ¿qué es lo que quieres? Aí ele olhou dentro dos meus olhos, assim, dentro mesmo dos meus olhos e falou bem assim, ó. ¿Me puedes poner una pica, por favor? Gente, eu olhei pra ele, eu gelei dos pés à cabeça. Eu não sabia o que fazer naquele momento, meu coração começou a bater forte. Até então nunca tinha acontecido aquilo na minha vida e eu fiquei assim, trêmulo, sabe, as pernas bambas. E aí eu enchi o peito e perguntei de novo, né? Eu perguntei pra ele assim, ¿qué es lo que quieres? Aí ele olhou dentro dos meus olhos de novo e falou assim, ó, ponme una pica, por favor. Aí eu baixei a cabeça e aí eu fui até o gerente do restaurante. E o gerente do restaurante era brasileiro. Aí eu cheguei no meu gerente e falei assim, tá vendo aquele cara ali, bonito? Aí o meu gerente, sim, ele tá com saliência. E aí o meu gerente, como assim, David? O cara é advogado, ele é cliente fiel, ele vem aqui todos os dias. E aí você não vai acreditar o que ele acabou de me dizer. Mas fala então, fala logo. Ele falou assim, ó, põe meu na... E aí o meu gerente... Isso daí é uma bebida aqui na Espanha. Cerveja com refrigerante de limão. Olha as palavras heterossemânticas aí, fazendo a gente passar vergonha. E aí eu comecei a estudar as palavras heterossemânticas, né? Nossa, heterossemântico. Nossa, o tanto de palavras heterossemânticas. As palavras heterossemânticas são palavras iguais ou parecidas a palavras em português, mas que significam coisas totalmente diferentes. Elas se parecem tanto na pronúncia como na escrita, mas significam coisas diferentes. Beleza? Agora que nós falamos sobre as palavras heterossemânticas, vamos para as palavras heterogenéricas. Heterogenérico. Hetero significa diferente. Genérico significa gênero. Agora eu entendi. Heterogenéricos. Então, são palavras em espanhol iguais ou parecidas a palavras em português, mas que o gênero vai mudar. Ou seja, se em espanhol é masculino, em português vai ficar feminino. Ou vice-versa. Para isso, nós precisamos conhecer os artigos, porque senão você não vai ter noção do que é masculino e do que é feminino. O que define se uma palavra é masculina ou feminina é o artigo. Tá? Por exemplo, cantante. Essa palavra pode ser usada tanto no masculino como no feminino. La cantante, el cantante. Se você não tiver noção dos artigos, se você não conhecer os artigos, dificilmente você vai saber se uma palavra é masculina ou feminina. Então vamos lá, pessoal. Os artigos, eles são divididos em 3 grupos. Artigos definidos, em espanhol, artículos determinados. Artigos indefinidos, em espanhol, artículos indeterminados. E artigo neutro. Para vocês entenderem esse conteúdo, vocês vão precisar aprender apenas os artigos definidos e os indefinidos, que em espanhol são determinados e indeterminados. Beleza? Então, ok. Os artigos definidos são el, que corresponde a o em português, la, que corresponde a em português, los, que corresponde a os em português, e las, que corresponde a as em português. Atenção, muito importante, o artigo que corresponde a o em espanhol não é lo, tá? Cuidado, não é lo. Isso confunde muito quem fala o português, beleza? Então o que corresponde a o é el. Lembrem-se disso. Então, ok, pessoal, esses são os artigos determinados. Agora vamos para os indeterminados, ou seja, vamos para os indefinidos. Corresponde a em português. Una corresponde a uma em português. Unos corresponde a uns em português. E unas corresponde a unas em português. Atenção!
O singular de unos não é uno. Uno é o número 1, tá? O numeral 1. Quantos hermanos tienes? Tengo uno. Bom, o artigo indefinido no singular masculino é un. Só uma observação aí para vocês entenderem direitinho. Agora que vocês sabem os artigos tanto definidos como os artigos indefinidos, eu vou colocar aí na tela alguns vocábulos, tá? Alguns vocabulários heterogenéricos para vocês se familiarizarem um pouco. Não vou colocar todos, tá? Gente, olha, um parêntese aqui. Não estou colocando todos os vocabulários heterossemânticos, não estou colocando todos os vocabulários heterogenéricos e não vou colocar todos os vocabulários heterotônicos. Vocês terão que pesquisar isso na internet, tá? Todos eles, para poder ficar mais confiante na hora de fazer a prova. Então, ok. Árvore, el árbol. Beleza? Mel, em espanhol, não é do gênero masculino, é do gênero feminino. La miel. Leite, em espanhol, não é do gênero masculino, é do gênero feminino. La leche. Beleza, então agora que nós aprendemos sobre os heterossemânticos e as palavras heterogenéricas, vamos para os heterotônicos. Heterotônicos, palavras em espanhol iguais ou parecidas a palavras em português, mas que a sílaba tônica vai mudar de posição. Heterotônico, tonalidade diferente. Sílaba tônica em uma posição diferente das palavras em português. Beleza? Quando eu estava assistindo La Casa de Papel, quem não assistiu essa série? Todo mundo assistiu essa série. Eles ficavam falando toda hora, polícia, polícia, polícia. Ah, tienes que tener cuidado com a polícia. La policía está aqui, la policía está llegando. Ah, la policía, la policía. Policía é uma palavra heterotônica. Por quê? Em português, a sílaba tônica está no li, tá? Polícia, polícia. Em espanhol, a sílaba tônica está no si. Policía, tá? Em espanhol latino. Policia, policia. Outra palavra heterotônica. Academia. Em português, em espanhol, academia. A sílaba tônica está no D, tá? Não está no mi, como no português. Então, olha aqui, ó. Academia, academia. A palavra alguém, em português. Alguém está tocando a porta. Alguém está tocando a porta. Em espanhol, alguien está llamando a la puerta. Alguien. Alguien. Não é alguien. Alguien. Outra palavrinha heterotônica. Oceano. Em espanhol, el océano Atlántico es muy extenso. Detalhe, pessoal. Em algumas palavras heterotônicas fica fácil de identificar pelo acento, tá? La tilde. Fica muito simples, muito fácil de identificar. Imbécil. Imbécil tem um acento agudo, ou seja, tem la tilde na letra E. Imbécil. Fica mais fácil de identificar, porque você vê o acento e fala assim, imbécil, beleza. Em português é imbecil. Outra palavra que recebe o acento, régimen. Régimen, que é regime, ela recebe o acento. Agora, existem algumas palavras que não recebem o acento e que fica mais difícil. Se você não pesquisar, colocar lá, palavras heterotônicas, você não vai saber quais são os vocabulários realmente que a sílaba tônica muda de posição. Então, por exemplo, a palavra nível. Nível. Qual é o seu nível lá no Free Fire? Qual é o seu nível no jogo tal? Em espanhol é nivel. Nivel. A sílaba tônica está no vel, mas só que não tem acento. É uma palavra que não recebe o acento, la tilde. Bom? Outra palavra que não recebe o acento, mas que a sílaba tônica muda de posição. Magia. Em português, magia. Em espanhol, magia. Magia. Tá? Fica no M, no ma. Na sílaba ma. Magia. Não tem um acento, mas é heterotônica. Então nós precisamos focar nessas palavrinhas heterotônicas que não recebem um acento. Porque as palavras que recebem um acento, já vai ficar nítido, vai ficar óbvio ali. Onde estiver o acento, a sílaba forte vai estar lá. Então eu vou colocar na telinha aí, pessoal, algumas palavras heterotônicas que não recebem um acento. A palavra academia, que é academia em português. Acrobácia, que significa
acrobacia em português, alcohol, alcohol em espanhol, português álcool, alguien, alguien em espanhol, em português alguém, anestesia em espanhol, em português anestesia, asfixia em espanhol, asfixia, em português asfixia, burocracia, burocracia em espanhol, em português burocracia, a palavra elogio em espanhol, em português elogio, epidemia em espanhol, em português epidemia, e assim sucessivamente. Então é isso daí, joga essa preguiça pro ar, faça essa pesquisa aí dos heterogenéricos, heterotônicos, heterosemânticos, estude para valer, e além de você estudar para o Enem, você também não vai passar vergonha quando você estiver colocando o espanhol em prática, como aconteceu com algumas pessoas aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar aquele like generoso e se inscrever no canal, porque toda semana sai vídeo sobre esse idioma que tem crescido tanto no Brasil e em outros lugares do mundo. Um forte abraço e até a semana que vem.